Aline, né, vocês acompanharam, viram a produção, o trabalho da Aline tem um trabalho que tem sido cada vez mais importante para a gente, cada vez mais importante para a arte contemporânea brasileira, para essa produção contemporânea, para essa noção de arte contemporânea brasileira do nosso tempo, assim. Essa arte realmente brasileira e realmente contemporânea, no melhor sentido desses termos. E eu vou apresentar a mini bio da Aline. Então, a Aline Mota nasceu em Niterói, vive e trabalha em São Paulo, é bacharel em comunicação social pelo FRJ e pós-graduando em cinema pela The New School University. Combina diferentes técnicas e práticas artísticas, mesclando fotografia, vídeo, instalação, performance, arte sonora, colagem, impressos e materiais têxteis. Sua investigação busca revelar outras corporalidades, criar sentido, ressignificar memórias e elaborar outras formas de existência. A Aline foi contemplada com o programa Rumos Itaú Cultural entre 2015 e 2016, com a Bolsa Zoom de Fotografia do Instituto Moreira Salles em 2018 e com o 7º Prêmio Indústria Nacional Marco Antônio Vilaça em 2019. Recentemente participou de exposições importantes como Histórias Feministas, Artistas Depois de 2000, no MASP, e Histórias Afroatlânticas, no MASP, no Instituto Tomi Otaki, e o Rio dos Navegantes, no Museu de Arte do Rio, no Mar. Aline, bem-vinda de novo, já agradeci antes, vou agradecer de novo, obrigado por estar com a gente, que bom, bem-vindo. Sim, estou muito feliz de estar com vocês. Eu tenho um apreço super especial pelo educativo. Eu me considero um pouco educadora, dentro das minhas limitações, dentro das minhas possibilidades, mas eu adoro esse momento do educativo para mim é tudo. Eu acho que o meu trabalho ele ganha muito com o educativo, com as possibilidades que tanto arte educadores como professores têm para usar o meu trabalho em sala de aula. Eu realmente acho que a gente precisa de novas imagens para discutir certos assuntos. E a arte contemporânea, principalmente a arte contemporânea de uns 10 anos para cá, de uns 5 anos para cá, tem trabalhado com várias questões que a gente está lidando hoje com tanta força, principalmente, né, durante esse tempo da pandemia. Então, eu acho que esse diálogo entre os artistas contemporâneos, que num país como o nosso, que é tão elitista, que as pessoas acham que vão entrar no museu, eu não vou entender nada, ou que aquilo não tem qualquer relação com a minha vida, eu acho que os artistas que têm surgido na cena contemporânea, eles são exatamente o contrário disso. Eu acho que a busca pelo diálogo, a busca pela comunicação e a busca por difusão de novas ideias, né, sobre o nosso país, né, sobre nós mesmos. Quem somos nós? Quais os espaços que nós ocupamos? Quais as posições de poder? Quais são as relações, né? Eu como espectadora ou eu como artista? Então, assim, eu acho que é muito importante que a gente valorize o educativo nos museus e nas exposições. Obrigado, Aline. Obrigado. Que coisa boa ouvir isso, assim. É um detalhe que a gente... É impressionante como também nessa geração de artistas que tu cita, quantos deles têm essa proximidade com o educativo, tiveram experiências em educativos de museus. É interessante perceber como, para essa geração de artistas, o educativo é visto de uma maneira muito particular e muito diferente do que costuma ser visto em outros momentos. A palavra está contigo. Sim, porque é isso. Eu acho que são artistas que vêm de outro lugar, né?
tem outro tipo de... São outras famílias que eu vejo chegando. São outras relações de parentesco entre os artistas, né? E essa cena que se chama, né, a nossa cena de arte contemporânea no Brasil. Então, eu acho que é uma mudança paradigmática. Eu acho que a gente nunca teve tantos artistas que vêm desse outro lugar e que tem um outro pensamento sobre o acesso às artes. Se é possível ter uma carreira em artes, por exemplo, né, financeiramente, em artes visuais, que é até diferente da música, vamos dizer assim, é uma arte profundamente elitista, né? Quando a gente vê a biografia dos artistas, inclusive das artistas mulheres, a gente vê que são pessoas, né, de classe média alta, né? A gente faz uma pequena pesquisa, né, dos artistas, inclusive neoconcretos, todos eles, né, vêm de famílias abastadas, né, na sociedade. Então, assim, se a gente conseguir sustentar esse movimento, né, manter esse movimento, porque pode ser que acabe, né? Porque a gente já passou por tantos ciclos no Brasil que pode ser que essa nova cena não se sustente, né? Por uma série de desmontes que a gente vê acontecendo, né? A gente vê o desmonte na cultura, é uma aberração o que está acontecendo. Porque são anos de trabalho. Para você chegar nessa geração, e eu tenho 45 anos, então, assim, pode ser que me vejam como uma jovem artista, mas eu não sou exatamente jovem. Mas só agora as pessoas estão conhecendo o meu trabalho. Então, você vê quantas décadas a gente precisou avançar no país para que eu pudesse aqui estar falando com vocês agora. Então, não é uma coisa que vem do nada, né? Que eu construí sozinha, por exemplo. Na verdade, eu dependi, né? Eu me apoiei em todas essas vozes que vieram antes de mim e que, de alguma maneira, sonhavam que hoje eu pudesse estar nesse lugar. Foi através do sonho dessas pessoas, né? Dos meus avós, dos meus bisavós. Eles sonharam muito com isso, eles sonharam com esse momento. E a responsabilidade que a gente tem, né? De estar aqui bem, com saúde, poder falar, né, calmamente, poder discutir sobre isso em novos termos, né? Não é uma coisa que vem de cima para baixo. São em novos termos, né? E para isso, o que a gente precisa fazer para ser ouvido? Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade das instituições e é uma responsabilidade nossa de honrar a vida dessas pessoas, honrar a vida desses militantes, né? Honrar a vida de políticos negros que lutaram muito, né? Com todas as suas contradições. Porque as pessoas são diferentes. Não existe uma unidade. Existem as pessoas, né? Com as suas qualidades e com as suas contradições. Então, a gente vive um momento único de realmente estruturar as artes em novas bases e manter essa força, manter a força, né, dos artistas que estão chegando, cada vez mais jovens e cada vez mais potentes. É uma coisa que me emociona quando eu vejo jovens de 18, 19 anos encarando a arte contemporânea de frente e dizendo que eu vou participar dessa arena e que eu tenho algo a dizer. Então, era essa assim, a introdução. E acho que a gente pode passar para os trabalhos, né, que estão na Bienal.
Aline, eu juro que eu não ia fazer muitas intervenções, tá? Não é a ideia, não é que eu faça intervenções, mas é que eu não consigo te ouvir e não pensar no que tu traz dessas outras famílias que chegam à arte contemporânea, né? E que explodem qualquer noção prévia de arte contemporânea. Explodem os conceitos prévios. Esses conceitos eles têm que ser inventados junto a esses trabalhos, junto a essas proposições, junto aos lugares de onde essas pessoas vêm. Isso nos coloca num campo aberto, um campo cheio de disputa, mas aberto a muita invenção, né? Porque os conceitos dados também não vão dar conta dessa produção que vem de outros lugares. Então, há de se criar, né? Há de se pensar se pensar com essa produção, a partir dessa produção, e o que a gente vai poder dizer. Eu, quando vejo trabalhos como o teu, por exemplo, penso que tenho muito mais, como alguém que escreve, eu tenho muito mais que ouvir e ver o que esse trabalho propõe para poder dizer minimamente alguma coisa. Então, não consigo não pensar nisso, Aline, te ouvindo falar. Certo. Então, eu acho que a gente pode começar... São 2 trabalhos, né, que estão na Bienal. Um trabalho é um livro de artista, que também já foi montado como uma instalação. Ele já foi ampliado e montado na parede, mas ele surgiu mesmo como um livro de artista. E tem um vídeo também chamado Outros Fundamentos. Então, primeiro eu vou começar com o livro. Acho que tem os slides, acho que a gente já pode começar. Então, esse livro, ele chama Escravos de Jó. Escravos de Jó, da canção, da brincadeira infantil, que todo mundo conhece, Escravos de Jó. Eu estava falando dessa coisa da educação que a gente teve na escola, né? E dos usos que a gente pode fazer da arte contemporânea hoje em dia. Eu posso dizer que o que me motivou nesse trabalho foi uma experiência que eu tive no ensino médio, que nem se chamava ensino médio, né? Chamava segundo grau, que foi a coisa mais reveladora de todo essa, né, da educação do fundamental e do ensino médio, que foi ter contato com a poesia concreta. Esse trabalho realmente ele é tributário da poesia concreta. Eu lembro dessas experiências, né? Eu já devia estar no último ano, quando eu vi, por exemplo, né, o Viva Vaia e Beba Coca-Cola. Isso foi uma coisa totalmente nova para mim. Eu venho de uma família que a gente não tinha muito contato, né, com as artes visuais. A gente não ia a museu, ver exposição, isso não fazia parte, né, dos programas que a gente fazia em família. Então, eu não tinha muita referência de trabalhos de gráficos, né, a não ser capas de disco. Essas não eram as minhas referências, eram as capas de disco, né? E referências de trabalhos gráficos. Mas quando eu vi a poesia concreta, realmente abriu assim um campo para mim. Foi uma coisa muito, muito especial. Então, esse trabalho, ele tenta jogar com alguns procedimentos muito comuns à poesia concreta. Acho que a gente pode passar para a primeira página. Sim, Escravos de Jó, né? Eu fiz esse trabalho em 2016. Eu tive um convite de uma curadora boliviana, a Maria Teresa Rojas. Ela tem uma residência lá em La Paz, chamada Matéria Gris. E ela queria desenvolver projetos no Brasil. E ela veio, passou um tempo aqui, e durante um mês a gente se encontrou praticamente todos os dias. E cada dia eu trazia uma folha. E a gente discutia sobre essa folha. Então, esse trabalho ele foi feito durante um único mês. Eu tinha visto uma entrevista que estava falando sobre os escravos de Jó
a partir de uma proposição de uma linguista baiana, chamada Ieda Maria, eu sempre esqueço o nome dela, mas é a professora Ieda Maria, lá da UFBA. E ela tinha essa proposição dos escravos de Jó, que contava toda uma outra narrativa, uma espécie de contranarrativa da letra da canção, da letra da brincadeira e do propósito da brincadeira. E aí eu achei aquilo tão diferente que eu resolvi pesquisar um pouco mais sobre o escravo de Jó, porque ela tem uma letra bastante enigmática, né? Escravos de Jó. Quem são esses escravos? Quem é Jó? Jogavam caxangá. Caxangá. O que é caxangá? Tira, bota. A gente canta bota no Rio de Janeiro. Em São Paulo, eu sei que as pessoas cantam põe. Acho que deviam achar meio chulo o bota. Não sei. Tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros. Fazem zigue, zigue, zá. Um pouco misterioso mesmo, né? Uma coisa que não dá para você de cara dizer, não, essa canção é sobre isso. Nessa época, paralelamente, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a minha própria família, né? Sobre as origens da minha própria família, e eu estava fazendo uma pesquisa muito grande em jornais do século XIX. Esses jornais, eles estão disponíveis na hemeroteca da Biblioteca Nacional. E procurando, né, várias notícias, né, sobre pessoas da minha família, colocando os nomes e entrando muito nesses jornais, uma coisa que me impressionou muito foram os anúncios dos escravos fugidos. Né? Fora o anúncios, né, os anúncios de leilão de escravizados, de venda, de aluguel, os anúncios dos escravos fugidos realmente foi a coisa que mais me impressionou, por ser um projeto de liberdade. Ou seja, ele está fugindo, ela está fugindo, ela está a caminho, né? Ela está indo em direção à sua liberdade. E como os senhores descreviam essa fuga? Como os senhores, né, descreviam os escravizados que fugiram? E uma descrição da fuga em si. E aí, quando eu fui olhar, eu peguei o título da canção, Escravos de Jó. E aí eu fui ver que escravos são esses, né? Que escravizados foram esses? E eu me deparei com essas várias etnias que estão aqui nessa página, ou grupos de procedência, ou seja, qual porto que eles saíram, e que alguns, pelo menos, eu nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, Inhambane, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem de que região era. Depois eu descobri que era uma região de Moçambique. Monjolo, né, que são os angicos, Ganguela, Quilimane também é em Moçambique, Libola, estou lendo aqui, né, as diferentes etnias, né, ou grupos de procedência ou do Porto, Moange, Caçange, né, que fica na atual Angola hoje em dia, Fula, né, Fula é uma etnia que está espalhada por toda a África Ocidental. Então, assim, só me deparando com esses anúncios, eu já comecei a ter uma ideia muito maior, né, de quem eram esses escravizados, de onde eles realmente vinham. Porque a gente tem 54 países, né, hoje em dia, no continente africano. Mas nem todas as pessoas dos 54 países vieram, né, para o Brasil como escravizados. Então, é interessante ter isso em mente, conseguir perceber
os diferentes lugares, né, de onde eles vieram. E tem coisas também nessa descrição, né, que o senhor estava descrevendo, tem coisas como criolinho, moleque, pardinho, estou vendo aqui outro, pardo claro, que eram preto novo, que eram formas também de denominação. E é tão interessante saber como os senhores, eles sabiam exatamente de que lugar, né, na África os seus escravizados eram. É interessante saber isso, que talvez no século XIX se soubesse mais sobre essa África do que nos dias de hoje. As línguas que circulavam no Rio de Janeiro, né? Quais eram as línguas? Qual o conhecimento que talvez algum desses senhores tinham dessas línguas para poder se comunicar em vários níveis, né? Então, isso foi apagado e apagado propositalmente, né? Não é uma coincidência que a gente, por exemplo, não tenha aula de Yorubá na escola, ou de Kikongo, ou de Kimbundo, que são línguas, né, principalmente as línguas centro-africanas, são línguas fundantes do português que a gente fala no Brasil. Né? A gente tem várias palavras que, se a gente, né, estudasse isso, né, junto com o inglês, o espanhol, por que não? O estudo das línguas africanas. Porque a gente entende mais sobre nós mesmos. Por que a gente usa determinadas palavras? Palavras até que ganharam um conteúdo racista, por exemplo, como muvuca. De onde vem essa palavra? Ou contextos mais afetivos, como cafuné, né? Então, é interessante a gente pensar que quantos elementos mais a gente precisa na nossa educação, né? Para fundamentar o país que a gente quer ver, para a gente compreender, né, certas dinâmicas da nossa sociedade, e isso está muito na língua. E esse livro, Escravos de Jó, está falando exatamente, né, de nuances que a gente tem na nossa língua. Então, essa página, né, que já começa esse círculo, que é a roda, né, a roda do Escravos de Jó, onde cada um está passando um objeto, né, ela já começa já formalmente também a ganhar essa forma de círculo também no livro. Pode passar? Bom, escravos, né? Os escravos de Jó. Aí eu comecei falando, né, dessa pesquisa sobre quem eram esses escravizados, o lugar de onde eles vieram, como eles eram denominados. E agora eu começo a falar um pouco sobre o livro de Jó, já que são os escravos de Jó. E existem várias teorias de quem poderia ser esse Jó. Será que era o Jó? Seria um joventino? Né? Na internet assim, tem muitas teorias. Mas também tem que podia ser os escravos de Jó, sendo o Jó bíblico, né? O Jó do Velho Testamento, da Bíblia hebraica, né? O velho que a gente chama no catolicismo de Velho Testamento. É interessante que o livro de Jó, ele é um livro considerado de difícil tradução. Ele foi escrito por um mestre poeta e ele dizem que é muito difícil, é uma linguagem muito metafórica. E é interessante perceber que, através dessa linguagem metafórica, muitas pessoas podem se identificar com a história do Jó. É um recurso muito usado na literatura até hoje, né? Falar por metáforas.
E o livro inteiro, são metáforas. E é um tratado sobre o sofrimento. E, basicamente, né, a tese, né, a mensagem, né, do livro de Jó é um questionamento de que por que pessoas boas sofrem. Né? Se eu faço tudo direitinho, se eu, né, sou uma pessoa boa, por que eu estou sofrendo? E o livro de Jó, ele vai discorrer filosoficamente sobre o sofrimento. É interessante também se o Jó, esse Jó bíblico, se ele tinha escravos. E é interessante que, na verdade, ele tem servos. Ele não tem escravos. E existe uma diferença conceitual entre servos e escravos. Escravos você é escravo, né? Seu filho vai ser escravo, toda a sua descendência vai ser escrava, né? Escravizado. Já o servo por exemplo, nesse contexto do Jó, se eu não consigo pagar uma dívida, eu posso oferecer os meus serviços durante um tempo e eu vou ser o seu servo. Mas os meus filhos não, a minha descendência não. Entendeu? Então, existe uma diferença que é interessante a gente pensar em regimes de servidão, por exemplo. E os regimes de servidão que a gente tem até hoje no Brasil. Né? Sempre tentam, ao mesmo tempo que tentam avançar leis sobre essa escravidão moderna, né, essa escravidão contemporânea, tentam também, a gente também vê retrocessos nisso, na conceituação do que é essa, né, escravidão ou condições análogas à escravidão, que é um conceito sobre trabalho que a gente, né, devia também discutir. Então, tudo isso para falar sobre o livro de Jó e as implicações morais, né, dentro desse livro e o que a gente pode extrair dele numa canção infantil que parece tão ingênua. Quantos significados a gente tem, né, dentro de uma brincadeira que a gente, né, brinca até hoje. No livro de Jó, por duas vezes, o Jó, que é essa pessoa boa, né? E aí o Satanás, que na verdade não é esse Satanás do Novo Testamento, né? Que é o diabo. No Velho Testamento, o Satanás é uma espécie de advogado de acusação de uma corte celestial. Ele faz parte de uma corte celestial, ele não é mau. Esse conceito de bom e mal no Velho Testamento, ele não acontece tanto assim. Tanto que o Deus, né, o Todo-Poderoso, ele tem qualidades muito humanas. Ele não é tão benevolente assim. Ele tem ira, ele destrói cidades, ele ameaça pessoas. Então, assim, é interessante ver também a historicidade, né, desse Deus, desse Todo-Poderoso. Então, o Satanás, né, que aqui não é o diabo, é importante, né, deixar isso, né, contextualizar essa fala, ele diz, mas o Jó, ele só é temente a Deus, né, porque ele tem uma vida boa. Se tudo for tirado dele, ele não vai mais, né, acreditar. E aí o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com ele, mas não o mate. E essa frase é uma frase que a gente pode estender um pouco para o contexto escravista, né? No sentido de que se você tem um escravizado, ele é a sua mercadoria, né? O quanto você pode explorar esse serviço, mas sem matar, né? O quanto que você pode, né,
puxar dessa pessoa, né? O quanto que você pode usar da força de trabalho dessa pessoa sem matar. E esse foi um limite que no Brasil a gente, né, realmente extrapolou em níveis assim de crueldade inimagináveis. Né? Vamos passar para a próxima. Vem um sol negro, né, um círculo negro. Saiu uma montagem, né, de um PDF que vai depois montando as páginas, né, para a gente ter uma ideia das transparências. É um livro que com quase todas as folhas são em transparência, né, em uma folha que você consegue, tem uma opacidade que você consegue ver através. Passar. No livro de Jó, por 2 vezes aparece essa frase. E na tradução que eu peguei, elas são... É uma questão de tradução, né? Como eu estava falando, é uma tradução bastante difícil, já que são poesia, escrito em forma de poesia. Ela quer dizer a mesma coisa que a frase anterior, só que com outras palavras. E diz: o Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Pode passar? Bom, essa a frase, né, essa proposição, né, da professora, né, dessa professora linguista baiana, que os escravos de Jó, na verdade, é uma corruptela de Ninzó, que é uma palavra em quimbundo que quer dizer casa. Então, seriam os escravos de Ninzó, e não os escravos de Jó. Ou seja, os escravos da casa. E em volta, a gente pode ver Ninjó, Jinjó, Inzó, Onzó, que são também variações, né, dessas línguas centro-africanas para denominar a casa. É uma proposição bastante inovadora, eu acho interessante, porque se a gente pensar quem cuidava das crianças, eram as escravizadas da casa, né? Elas que tinham que entreter as crianças, né? Elas que cuidavam. Então, talvez, é possível que realmente, né, esse jogo existisse em alguma, né, essa brincadeira existisse de alguma forma no continente africano e foi reinventado, ressignificado no Brasil com essa letra. Eu acho possível. E esse círculo, né, com esse ícone, que é uma mulher que com seu saião, com seu cajado e sempre, né, carregando alguma coisa na cabeça e que era um estereótipo dessa mulher africana, é um ícone que eu tirei exatamente dos anúncios dos escravos fugidos. No jornal do século XIX, é muito interessante, né, entrar lá na página da Biblioteca Nacional, na hemeroteca, pegar qualquer edição desses jornais, a letra era bem pequenininha, né? Por isso eu também estou usando no livro essa tipografia bem pequenininha. Então, eles tinham ícones para te localizar sobre as notícias. Por exemplo, entradas e saídas do porto tinha uma caravela. E daí, dos escravos, né, fugidos, os anúncios dos escravos fugidos tinham ícones. E esse foi o único ícone feminino que eu encontrei. Eu encontrei vários ícones, né, de homens fugindo, mas, né, ícones femininos, esse foi o único que eu encontrei. Só. Quem são as escravas de Jó? Né? Uma proposição é a ama de leite, a mãe preta, a babá e a mucama. É interessante também pensar nessa palavra mucama e no sentido original dela, e é um sentido que fala sobre a disponibilidade de corpos, né? A disponibilidade desse corpo dessa mulher negra que está na cozinha para servir, né? Mas também para servir sexualmente.
Aqui são as páginas juntas. Jogavam. Jogavam caxangá. Volta. Opa. Peraí. Deixa eu tentar voltar. Aqui. Opa, isso. Caxangá, se você procurar, também tem várias denominações, desde um chapéu de marinheiro, mas também tem a Avenida Caxangá, lá em Recife. E é muito interessante esse apagamento da gente não saber exatamente o significado de certas palavras, né? É uma coisa muito comum. Se você falar Caxangá, as pessoas, né, a maioria das pessoas já ouviu essa palavra, mas se você perguntar o que ela quer dizer, as pessoas não sabem. Eu também não sabia. Então, ressignificando todo o jogo, eu achei que cabia que os caxangás fossem os búzios, né? De jogar os búzios, né? De jogar o caxangá. Vamos passar? Essa palavra tira, né, que vem na canção, logo em seguida na canção, também é interessante juntar com a página anterior, porque também se diz tirar, né, os búzios. A gente também usa a palavra tirar para jogar. Tira. Só. Essa frase que está entre o tira e o bota, elas estão com essa tipografia maior porque é uma hora que a canção para, né? Por isso que ela vem com essa, né? Com essa forma maior de atenção, tira, bota. E essa frase é do livro de Jó. No livro, né, nesse meu livro de artista, tem algumas frases que são do livro de Jó, e tem essa: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra. Essa página é sobre essa parte, né, do deixa ficar. E a gente fica pensando quem é que fica, né? E é interessante que no Rio de Janeiro, pelo menos eu cantava Deixa o Zé Pereira ficar. Zé Pereira do Carnaval, eu imagino que tenha sido isso. Só que no Nordeste, e eu já tive isso confirmado pelo menos na Bahia, que eles cantam Deixa o Zabelê ficar. O Zabelê. E daí eu fui procurar o Zabelê, que é esse pássaro. E é um pássaro que ele tem hábitos noturnos, ele tem essa pelugem assim escura, e ele não consegue voar muito bem. Ele não é um pássaro muito ágil pelo tamanho, né, dele. E é interessante também ver que Zabelê também já serviu, né, já serviu de apelido para pessoas negras. Inclusive no Bando de Lampião, naquela foto bem famosa né, que tem as carinhas e tem o nomezinho, né, de cada um, não à toa a pessoa mais escura está escrito como Zabelê. Então eu fiquei pensando, né, deixa o Zabelê ficar. Por que o Zabelê fica, né? O Zabelê não vai, o Zabelê fica. Será que esse Zabelê é um preto velho? E aí a gente vem para o refrão, né? Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zague. E eu fiz essa fórmula circular, né, do refrão sem saber que eu aprendi isso, né, vendo uma fala do Zé Miguel Wisnik. Ele disse que a palavra refrão vem de refrear, que quando quer dizer que você para e você pode ficar dando voltas para sempre no refrão. É o bis, né? O refrão é você ficar dando volta na canção.
E, né, vamos dizer, intuitivamente, eu tive a sensação que devia ser o guerreiros com guerreiros, com guerreiros, com guerreiros, com guerreiros fazem. E essa página, que é a página tripla, né, uma página tripla no livro, tá falando sobre o zigue-zague. E aí, ressignificando a canção desse zigue-zague como possivelmente uma fuga, né? Que os guerreiros fazem, os guerreiros com guerreiros fazem zigue-zague e fogem. Então, retomando um pouco aquela história dos escravos fugidos, né? Desses projetos de liberdade, e desse ícone, né? Na verdade, é um íconezinho de um escravo fugido que está olhando para trás, né? Também com seu cesto, né? E olhando para trás, fugindo. Se o zigue-zague é possivelmente uma estratégia de fuga, né? É uma estratégia de guerra, o zigue-zague. E é interessante também notar várias formas de zigue-zague que a gente tem em culturas afro-brasileiras, né? A gente fala muito, né, da ginga, desse movimento de gingar, que é exatamente fazer esse movimento de zigue-zague. A gente tem o drible, né, no futebol, driblar, né, fazer esse movimento, você finge que você vai e você volta. A gente tem também na capoeira também, a gente tem um movimento de avanço e de esquiva, né? A gente tem esse movimento de zigue-zague, né? Então, eu achei interessante essa hipótese, que essa canção, Escravos de Jó, essa brincadeira, estava dando um relato sobre uma fuga, sobre a combinação, né, de uma fuga. Um sol branco. E nessa página são exatamente tirado, né, um facsímile dos jornais, com a fala dos senhores, contando o que aconteceu. Então tem desapareceu, né, escrito de diversas formas, né, a língua ela não estava tão consolidada assim no século XIX. Então a gente tem desapareceu com Z, com 2 P's, né, e de diversas formas. A gente tem eufemismos como desamparou, né? Perdeu-se, como se perde um objeto, fugiu ou foi seduzido. Sedução nessa época não é a sedução que a gente entende como hoje, mas o Senhor está dizendo que alguém convenceu o escravizado a fugir, ele foi seduzido a fugir. Tem um também que eu sempre falo, que é o continua fugido. E esse continua fugido eu acho bem legal, e eu torci muito para esse escravizado, porque dizia assim, continua fugido há 15 anos. E a pessoa continua colocando o anúncio no jornal e continua com a esperança de que esse escravizado vai aparecer em algum lugar e essa pessoa vai receber a recompensa, né? Que chamava de alvíceras. E se encaminhando para o fim do livro, com uma frase também, né, do livro de Jó: este é o fim da sua vida e do solo brotam outras plantas. E aí tem, né, no cantinho, né, da página mais um ícone, né, tirado dos jornais desse escravizado na sua fuga. Aí são todas as páginas juntas. Só mostrando um pouco, né, dessas páginas, como elas se configuram, né, essa página do zigue-zague.
E essa aqui é uma instalação que eu fiz em 2016, mas ela já teve várias outras montagens e dá para ver que elas são essas transparências muito maiores para poder ocupar todo um espaço e ela já foi apresentada em alguns lugares, em outras exposições. Bom, sobre os escravos de Jó é isso. Eu não sei se a gente já passa para outros fundamentos, porque, para variar, acho que eu me alonguei um pouco. Ou se alguém quer falar alguma coisa. Eu só posso queria sugerir... Fala, Cris, fala. Eu só queria fazer um comentário que eu achei curioso, porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente diz que é pro Zé Pereira se vá. A gente fala, deixa o Zé Pereira que se vá. E aí, enfim, quando eu entrei em contato com o teu trabalho, faz alguns meses já, eu fiquei me questionando onde estava a parte do se vá, porque tá para ficar. E aí te ouvi falando sobre como de região para região existe outra construção em cima dessa música, é muito interessante. Porque ali ele fica, mas aqui a gente diz que é para ele ir. Enfim, uma coisa o Zé Pereira também tem que ir. O Zé Pereira também tem que fugir. E também tem o Zé Guerreiro, né? Eu já ouvi pessoas que cantam o Zé Guerreiro que se vá. E daí é mais uma camada para essa canção, enfim. É tão interessante ver como as coisas são dinâmicas, né? É como a história e como a gente conta também essas histórias do passado, né? As pessoas falam, mas você está olhando com o olhar de hoje. Mas é o olhar que a gente tem, né? E que a gente pode ressignificar essa brincadeira. E um professor, quantos elementos que ele pode também, né, usar na arte-educação, numa exposição, quantas coisas a gente pode tirar a partir do momento que a gente está olhando sim com os olhos de hoje, né? E que a gente percebe a historicidade, né, de uma canção que parece que é tão ingênua, né? Quantas coisas que a gente pode falar sobre, quantos assuntos a gente pode abordar numa exposição ou numa sala de aula. Mas só que a gente pode abordar a partir do sensível, né? A partir do simbólico, porque a gente está trabalhando com arte, né? Esse é o nosso campo. A gente está trabalhando com o campo artístico. E o que o campo artístico pode contribuir, né, para essas novas conversas, para esses novos termos, né, para essas crianças que estão, né, se formando hoje em dia, os jovens, né? Será que depois que alguém olha esse trabalho, será que a gente consegue ver alguém brincando de escravos de Jó, ver umas crianças brincando de escravos de Jó e achar que essa canção é tão ingênua assim? São enigmas, né? E são enigmas para a gente desatar. Talvez, né, as pessoas que criaram essa brincadeira, porque eu hoje realmente acredito que foram essas escravizadas, né, essas escravas da casa, que criaram essa brincadeira, porque ela não existe em Portugal, eu já perguntei, ela não existe em Portugal. Então, né, e ela existe na Colômbia, uma versão dessa brincadeira, que é o segundo lugar, né, na América Latina que tem mais negros. Então é interessante a gente ver que as coisas que as coisas têm um fundamento, né? Que elas não aparecem do nada e que as letras, né, das canções e as letras dessas brincadeiras, elas não estão ali por acaso. Aline, eu assim, pessoal, só tentando dar um encaminhamento, eu posso ouvir a Aline até as 8 da noite, entendeu? Mas aqui, o que dificulta ouvir até as 8 da noite é a Aline, que precisa provavelmente ter outros compromissos. Então, Aline, assim, eu vou falar pelas pessoas, desculpem fazer isso, gente, quem não concordar, por favor, opine, diga que não, que eu estou errado. É só para que talvez a gente, por
eu penso que por nós, Aline, tu pode seguir falando mais um pouco. Então é muito mais uma questão do teu tempo, assim, como é que tá a tua disponibilidade. A gente fica junto aqui no grupo até por volta de 20 para 6, tá? E a gente tem um trabalhinho ali, que a gente tem um trabalho que a gente faz depois da tua fala. Mas tu tem mais um tempo, acho que dá. Também a gente teve os problemas do início, né? A gente teve problema de conexão. Não sei, pessoal. Ó, tá todo mundo escrevendo aqui, sim. Tem mais jeito. Escrevam para eu ver. Se sim, se não, se sim ou não. Sim, sim. Tá. Então eu acho que já temos. Fica contigo ali no tempo que tu quiser falar. Eu, assim, já tenho 1 milhão de coisas para perguntar e prometo me controlar, gente. Tá. Eu acho que a gente pode passar pro vídeo. E daí, se alguém tiver alguma questão, né, no final, eu acho que a gente pode de retomar, né, e fazer, assim, essa sessão de perguntas, se alguém tiver ou quiser falar alguma coisa. Porque eu acho que essa fala, ela mexe muito. Ela mexe comigo, inclusive, falando. Não é uma coisa, assim, fácil de fazer, porque são sentimentos que estão dentro da gente e que eles pedem que a gente fale sobre eles, né? E dentro desse círculo, né, desse Zoom, eu imagino que tem pessoas que queiram, né, dar até um depoimento ou falar sobre o assunto que não seja exatamente uma pergunta diretamente, né? Porque o trabalho, ele mobilizou a pessoa dessa forma. Então, acho que a gente pode deixar para o final e fazer assim um encerramento bem bonito. Sobre os outros fundamentos, é interessante essa escolha, né, da Andrea. Em 2016, eu ganhei o Rumos, que é esse edital, né, do Itaú Cultural. Eu tinha, né, 42 anos na época, e foi a primeira vez, né, quando eu ganhei esse edital, que eu pude ter, por exemplo, uma câmera profissional. Até então, eu fazia os meus trabalhos, vocês podem entrar no meu site, né, que chama alinemota.com, e tem trabalhos anteriores e vocês vão ver que eles foram feitos com câmeras caseiras, câmeras digitais caseiras. Tem um trabalho chamado Poupa Tempo, que foi feito assim, tem outro chamado Varal do Meu Vizinho. E assim, eu queria fazer e não tinha a tecnologia talvez mais adequada, mas eu queria fazer. E aí fui fazendo. E só, né, em 2016 que realmente eu pude ter um equipamento profissional, pude deixar o meu trabalho como continuista. Eu fui continuista em sets de filmagem durante 15 anos. Então, assim, foi uma trajetória bastante longa que eu fui. Minha formação realmente ela não é muito tradicional nesse sentido. Eu tenho essa formação que é em cinema, né? Mas não é exatamente uma formação em artes plásticas, em artes visuais. Outros fundamentos, que é o vídeo que está na exposição, ele é o terceiro vídeo de uma trilogia. Ele é o último vídeo. Então é interessante essa escolha, né, da curadoria pelo último vídeo. E eu acho que realmente o Outros Fundamentos é um resumo de tudo que eu queria fazer quando eu comecei com o Ponte sobre Abismos em 2016, né? Quando eu ganhei esse edital e pude me dedicar integralmente à minha pesquisa. Até então não era possível, né, financeiramente deixar o trabalho que eu tinha. Ou pelo menos eu achava que não era possível, né? Que eu tinha que ter alguma renda, que como é que ia ser, né? De uma hora para outra, artista. Era uma coisa assim realmente distante para mim, sabe? Até eu realmente ganhar esse edital. O Ponte sobre Abismos é uma pesquisa, né? Como eu estava falando um pouco antes, essa pesquisa que eu estava fazendo nos jornais,
Era uma pesquisa sobre a minha própria família. Uma pesquisa de quem eram os meus avós, quem eram os meus bisavós. Será que era possível encontrar, né, documentação sobre eles? O meu pai é branco, né, e a minha mãe é negra. E desde o início ficou muito claro que encontrar documentação sobre a família branca do meu pai foi muito fácil. Foi muito mais fácil do que eu imaginava. Tinha documentação extensa sobre a família do meu pai. E da família da minha mãe, nem tanto. Então, para situar como que eu estruturei esse projeto, que foi o projeto que foi aprovado no Rumos, ele tinha 4 etapas. Às vezes a gente quer fazer um projeto artístico e a gente não sabe nem como começar. E eu tinha isso. Era tanta coisa que eu queria falar que eu não sabia como é que eu ia estruturar aquilo. Como é que eu vou explicar para as pessoas o que eu estou querendo fazer. E daí eu resolvi separar em 4 partes. Então, a primeira parte, e eu fui dando nomes para essas partes. A primeira parte eu chamei de pai. Então, eu saí de Niterói, onde eu nasci, com meu pai, que também nasceu em Niterói. A gente saiu de carro e a gente foi refazendo o caminho desses antepassados inverso. A gente fez o caminho inverso. A gente saiu de Niterói e a gente foi até Minas Gerais, até Santa Rita do Urão, que é perto de Mariana. Chegando lá, eu fui na Cúria de Mariana, né, onde tem os documentos de casamento, e numa única tarde eu andei 350 anos para trás. Porque todos esses antepassados eram primos e eles casaram entre si. Então, eu achava um documento andava 3 gerações, eu achava outro documento andava mais 3 gerações. Então, foi assim, uma tarde bem forte, né? De você, de uma hora para outra, encontrar essa documentação e conseguir refazer os passos, né, dessa família do meu pai. A segunda jornada, residência artística, viagem, eu chamei de mãe. Infelizmente, a minha mãe já é falecida, mas eu sabia que, né, a minha tataravó se chamava Francisca e ela tinha sido escravizada numa fazenda no Vale do Paraíba, mais especificamente em Vassouras. Essa cidade, Vassouras, no Vale do Paraíba, é considerado o epicentro do escravismo do século XIX no Brasil. As fazendas de café, tinha canaviais também, às vezes a gente esquece também dos canaviais, mas também tinha. E eu fiquei lá procurando, né, informações sobre a Francisca, quem seria a Francisca. Essa parte, né, sobre a Francisca, eu desenvolvi num outro trabalho que chama Filha Natural. São sempre muitas histórias, então a gente vai, né, subdividindo e colocando em outros trabalhos, porque é realmente muita coisa para contar. A terceira viagem eu chamei de O Outro, né, e foi para Portugal. E daí eu fui para Portugal e fui para o norte de Portugal, na fronteira com a Espanha, de onde vieram muitos antepassados do meu pai, mas também de uma maneira um pouco torta também do lado da minha mãe. Mais detalhes, né, sobre essa história tá no vídeo do Ponte sobre Abismos. E a última viagem foi para o continente africano. E eu chamei de A Origem. E, a princípio, eu não sabia qual o país, né? Qual o lugar que eu iria. Quando eu fiz o projeto, eu coloquei Angola. Porque Angola é
de longe, o lugar onde vieram a maioria dos escravizados para o Brasil, para o Sudeste, sem dúvida. Então, quando eu fiz o projeto, eu coloquei Angola. E aí, em 2016, eu não sei se vocês lembram disso, teve uma espécie de moda de fazer testes de DNA, que se as pessoas fizessem o tal do teste, que o teste ia dar o resultado, ia dizer qual lugar da África. E eu tinha colocado essa linha no orçamento que dizia que eu ia fazer o tal do teste. Só que eu não sabia, eu não tinha feito uma pesquisa científica, de fato, eu não sabia que esse teste era meio ficcional, que a gente não tem instrumentos ainda em 2020 para esse tipo de investigação. Não tem. É uma ficção um pouco esse teste. Mas eu fiquei um pouco a louca dos testes e fiz vários, na verdade, em algumas outras empresas, e eu aprendi muito sobre genética, sobre migrações e coisas assim. Só que o resultado deu um resultado para o Oeste Africano, né? Que a gente chama de África Ocidental, o Oeste Africano, que são países como Senegal, Gana, Mali, Nigéria, Serra Leoa, Togo, Costa do Marfim, Libéria, Guiné-Conakry. O resultado ele apontou para essa área desses vários testes e apontou, né, para esse teste que é meio ficcional, para a Serra Leoa. E aí eu pensei, gente, quem é que vai para a Serra Leoa? Né? Foi um resultado realmente inesperado. Inclusive, historicamente, não faz muito sentido esse resultado de Serra Leoa. Eu, inclusive, entrei num site da Universidade de Emory, chamado Slave Voyages, que você consegue colocar alguns dados e ele consegue te dar uma lista de navios que chegaram, quantas pessoas tinham, quem era o capitão do navio, de onde veio, onde desembarcou, quantas pessoas desembarcaram. E eu coloquei Serra Leoa e realmente alguns navios vieram, né, de Serra Leoa, mas eu até contei o número de pessoas, não deu nem 1.000 pessoas, que é né? Se a gente está falando de milhões, não é um resultado assim, claro que é possível, mas não é um resultado historicamente tão pertinente. Mas eu resolvi ir, porque eu falei, um resultado desse, quem já foi, né? E aí eu resolvi ir para Serra Leoa. Sem querer me alongar muito, mas eu vou contar só uma história, né? Só uma história sobre essa viagem para Serra Leoa, para a gente poder falar dos outros fundamentos e por que são outros, né? Entre aspas, e são fundamentos. Quais são as perguntas que a gente está buscando quando a gente faz uma viagem dessa, né? Que lugares a gente quer pertencer quando a gente faz uma viagem para o continente africano e as expectativas que a gente tem sobre essa viagem, que no nosso caso, né, são muitas. Né, de uma reconexão com esse lugar que está no nosso imaginário, né, desde sempre. Que África é essa, né? Que países são esses? Que pessoas são essas? De onde a gente veio? E aí, como o resultado, ele falou de Serra Leoa e falou dessa etnia chamada Mende. E aí eu fui para a cidade onde tem a maioria dos Mende, né, que é uma cidade chamada Bo, B-O, Bo. A capital de Serra Leoa chama Freetown, cidade livre, né, cidade dos libertos. Também tem uma história bastante interessante porque ela se chama Freetown, que também tem a ver com Libéria, né, com liberdade, né, com africanos retornados. Mas no caso dos Mende, eles se concentram, a sua maioria, nessa cidade chamada Bo. E aí eu fui conhecer o chefe, né? O chefe dessas aldeias. O chefe, nesse caso, ele é um líder político, mas é um líder espiritual também, num país de maioria muçulmana.
E se dá também, são sociedades patriarcais, então são esses homens que governam, né? Passados hereditariamente. Quando eu conheci o chefe, ele não me deu muita bola, não. Eu acho que ele achou que era, sei lá, um turista, alguém que apareceu ali. Eu era lida muitas vezes, né, como branca, era chamada de branca, inclusive, pomoi. E depois na Nigéria é outra palavra, né, claro, é oimbo, que é a palavra que tem lá no outros fundamentos que a gente já vai falar. Era uma sensação muito estranha, né, de ser chamada de branca ou de estrangeira num lugar que supostamente, né, você está retornando ou você quer ter algum tipo de conexão. E aí eu fui explicar para ele que eu tinha feito o teste e que aí ele começou a ficar mais interessado. Como assim, teste de DNA, né? Aí parece mais real, né? Se você fez uma coisa científica, de repente é verdade. E aí eu mostrei uma foto da minha bisavó. Da minha bisavó, que se chama Mariana. Eu mostrei uma foto dela para ele. Aí ele olhou assim e falou assim, nossa, é a cara da minha mãe. Aí ele foi lá dentro e pegou a foto da mãe dele. E aí a gente fez uma foto que são os três. Que tem a foto da minha bisavó atrás, tem ele segurando a foto da mãe, assim. É uma foto que está emoldurada. E quando eu olho essa fotografia está no meu site. Quem quiser pode entrar lá e ver. Cada vez mais que eu olho, eu consigo achar que eles são realmente parecidos. E cada vez eles ficam mais parecidos no meu olhar. E eu consigo fazer esse triângulo entre essas gerações e essas relações de parentesco que são relações de parentesco sonhadas, né? Ela está muito no campo dos sonhos. E aí ele me disse: você é uma de nós, bem-vinda de volta. Foi muito legal, foi muito tocante receber essa mensagem, né? Que é quase uma mensagem assim, como se alguém jogasse, sabe? Pelo vento, assim. E aí você recebe um presente desses. Mesmo que ele esteja nesse campo mais abstrato, que a gente não pode comprovar, né? Nem cientificamente, nem com os documentos. E aí, poucos meses depois dessa experiência super intensa, eu fui fazer uma residência na Nigéria, em Lagos. E o Outros Fundamentos é mais especificamente sobre essa experiência em Lagos. E eu muito mexida com essas noções de pertencimento, né? O que é você pertencer a uma comunidade? Pertencer a uma família? Existe uma família estendida? São os agregados, né? São as pessoas, são seus amigos, é quem está em volta. O que faz com que uma pessoa se sinta pertencente a um lugar? Porque no Brasil é difícil a gente se sentir que a gente pertence, né, a uma comunidade que não nos reconhece, que não nos coloca no lugar, né, no lugar de emancipação, né, de escolha, né, do nosso destino, né? Parece que muitas vezes a gente é colocado num lugar que a gente não tem como escolher, né? A gente não tem como tomar decisões, que decisões são tomadas por nós. Então, esse sentimento de pertencimento é continuamente tirado, né? Todos os dias eles tentam tirar uma parte.
e dizer que você não faz parte, né, do país, que você não contribui intelectualmente, né, economicamente. Então, a gente tem muito o que lutar externamente, né, com o avanço de políticas públicas, né, específicas para a população negra, mas também todo um trabalho interno de autoconfiança, né, que a gente precisa também continuamente lutar para a gente permanecer vivo e atuante. Então, quando eu vou para a Nigéria, poucos meses depois dessa experiência, eu fico numa comunidade durante 32 dias. Isso foi em novembro de 2017 e início de dezembro. E só quase 2 anos depois que eu consigo o financiamento para terminar o Outros Fundamentos, né? Que é esse vídeo que está na exposição. E ele só foi possível com um comissionamento do Museu de Arte do Rio. Eles estavam fazendo uma exposição que chamava Rio dos Navegantes e eles queriam um trabalho inédito. E no meu caso, é assim, se alguém quer um trabalho inédito, ele precisa pagar por ele, a instituição precisa pagar por ele. Foi assim com o Filha Natural, que é esse trabalho, né, sobre vassouras, especificamente sobre vassouras que eu falei antes. O MASP, ano passado, na exposição dele, Histórias Feministas, eles queriam esse trabalho, então esse trabalho precisou ser comissionado, né? É sempre importante a gente falar de quais são os agentes financeiros que fazem com que um trabalho artístico seja possível. Porque senão parece que a pessoa tira da cartola, que eu acordei aqui e fui fazendo. Não, não é assim, né? A gente precisa realmente de bases para poder trabalhar, precisa de fisicamente, materialmente, né, para um trabalho surgir. E aí eu fui para a Nigéria e eu era chamada de Oimbo. Oimbo é uma palavra em Yorubá que quer dizer mais, né, diretamente branco. E eu era chamado branco, branca, branca, Oimbo, Oimbo, Oimbo. Diariamente, todo momento. Eu botava o pé assim na rua e já Oimbo. Até que eu fui realmente saber o que isso queria dizer e fiquei um pouco decepcionada. Acho que essa palavra é uma palavra boa. Decepcionada. E pensando assim, gente, mas eles não estão vendo? Eles, tipo, não fiquei tão branca assim. Só que sim, eu tinha embranquecido. Eu tinha embranquecido de tal forma que eles não conseguiam ver que eu pudesse ter qualquer conexão com aquele espaço. E daí a gente precisa olhar para o processo histórico da Nigéria, né? Colonialismo britânico, a gente precisa olhar, né, para a Nigéria, para a história da Nigéria, para a história dos retornados brasileiros, né? E da elite que eles formam ainda hoje na Nigéria. E a gente precisa olhar para a história do Brasil e ver por que esses laços, se eles não foram inteiramente rompidos, porque a gente sabe, a gente já ouviu várias palavras em Yorubá, por exemplo, como Odara, canção do Caetano, é uma palavra em Yorubá. E todas as outras, né? A influência nagocêntrica, né, dos terreiros nagô, dos terreiros queto no Brasil é muito grande, né? Vestir branco, tudo isso é cultura iorubana no Brasil. Então, é interessante fazer esses paralelos e ver por que essa conexão ela não é tão imediata como eu imaginava que poderia ser. Então, o Outros Fundamentos tem essas imagens de lagos, que também não é uma coincidência que tem esse nome em português, lagos, né? Já que foram esses europeus, que, né, portugueses que denominaram, os portugueses faziam isso, saíam dando nome para os lugares, que é uma forma também, né, de dominação.
O nome da própria cidade, uma cidade que tem maioria iorubana, tem um nome em português, né? E aí tem imagens de cachoeira, que fica no Recôncavo Baiano, cachoeira, né? E o Rio de Janeiro, principalmente a Baía de Guanabara, sendo eu de Niterói, quantas vezes eu não cruzei essa Baía de Guanabara em direção ao Rio de Janeiro. Então, são lagos, cachoeira e o Rio. 3 cidades que têm nome de água. E essa questão da água, que é um elemento também muito presente no meu trabalho, ela está como um elemento de reconexão. Eu fiquei pensando que se eu pudesse invocar a água, já que a água tem memória, se eu pudesse invocar a água, o que essa água me diria? Então, se eu consigo fazer uma sobreposição dessas temporalidades, né, que são temporalidades históricas, são processos históricos que a gente, né, passou, tanto aqui quanto no continente africano. Se a água ela pode permear essas temporalidades e o que ela pode nos dizer no presente? É basicamente isso, os outros fundamentos. A gente tem essa palavrinha fundamentos, que é uma palavrinha uma palavra muito importante, que tem um sentido religioso também, né? Os fundamentos da casa, a fundação, que na verdade a gente está falando de bases, né? E a gente está falando de relações fundacionais. E eu acho interessante também a gente colocar nesses termos de fundação, de fundamento, que nossa cultura afro-brasileira não é uma contribuição. Não é que a gente deu a contribuição da feijoada, a contribuição do samba, as contribuições linguísticas. Na verdade, são aspectos fundacionais da nossa cultura. São fundamentos da nossa cultura, né? Claro que foram instrumentalizadas para criar uma identidade nacional apaziguadora, que todo mundo come feijoada, que todo mundo gosta de samba. E, com isso, tirando os agentes que criaram, né, essa cultura. Então, a gente precisa, né, colocar as coisas nos seus devidos lugares. As coisas têm origem. Essas comidas, elas têm uma origem. Por exemplo, acarajé é uma palavra iorubana. Acará, que é o bolinho, e jé, que quer dizer comer. Quando você vai na Nigéria, você come o acará. Eu vou dizer para vocês que até 2017 eu não sabia disso. Não sabia que jé queria dizer comer. Né? E que acará eu tinha alguma ideia que vinha de lá da Nigéria, mas para mim, se me perguntasse, eu ia dizer que o nome do bolinho era acarajé e não acará, por exemplo, né? Então, assim, são fundamentos, né? E se eu estou dizendo que são outros, mas são os mesmos em outras bases fundacionais, né? Porque é o que são as bases que a gente quer para o nosso futuro, né? São os fundamentos que a gente quer recolocar, que eles já fazem parte, né? Que a cultura afro-brasileira é a cultura brasileira, vamos dizer assim, né? Nessa narrativa apaziguadora, tirando os seus agentes, tirando, né, todos os lugares de pertencimento e dizendo que é de todo mundo. Certamente é de todo mundo, mas a gente precisa reconhecer a fundação.
Acho que é isso. Pelo menos por agora. Já falei muito. Meu Deus. Já falei 1 hora. 1h30. Ora, mas Aline, nossa, eu vou parar, porque senão eu vou ficar rasgando seda para ti e te elogiando. E aí já tem gente aqui com a mão levantada, já tem gente querendo fazer pergunta. Aline, um mundo de coisas para falar para ti do seu trabalho. Não vou arriscar fazer isso assim, nesse pequeno tempo que a gente tem. E vou passar a palavra para as pessoas, para que as pessoas possam falar, possam, enfim, se manifestar aí. Eu sei que a Débora levantou a mão. Débora? Débora. Era Está palmas. sem áudio. Está sem áudio. Ah, eram palmas! Ah, tá! Eram palmas. Eu achei que era pedido para falar. Mas, de qualquer maneira, deixa aberto para quem quiser começar perguntando, falando. Eu estou dizendo que isso é uma medida para que eu não faça papel ridículo de tomar o tempo perguntando coisas para a Aline, tá? Então, fiquem à vontade. A Marga ali. Isso. Oi. Posso falar? Claro, claro. Bom, também são tantas coisas que não sei por onde começar, de tantas perguntas que eu tenho. Mas, antes de mais nada, para ser o mais breve possível, dentro do possível, estou felicíssima por ter olhado, visto e sentido os 2 trabalhos, mesmo sem ter visto, né? Outros fundamentos, ainda estou tentando enxergá-lo de todos os jeitos, né? Eu me cadastrei no Vimeo, mas não achei no Vimeo, no site da Bienal não está, só tem os frames, então não consegui vê-lo ainda. Mas tu falando já é um transporte a essas 4 etapas que podem ser uma vida em muitas, muitas vidas, né? Mas, enfim. E ver o livro de artista também foi um alívio sem tamanho, porque no site da Bienal está péssimo. A gente não consegue enxergá-lo como o livro de artista que ele é. Nem com suas transparências, nem com suas camadas. Menos mal que a Cristina também fez hoje algumas acotações sobre essa super múltipla interpretação da própria brincadeira, das questões regionais, enfim, de tudo que está imbuído nesses trabalhos. Mas já, desde já, muito, muito obrigada por esse presentão que é tu falando desses 2 trabalhos. Eu sempre digo que o artista se colocando é uma emoção à parte, é um momento à parte, é uma outra situação que é importantíssima, né? E para nós no educativo também, ter a apreensão desses momentos não é sempre fácil, né? Então, acho que hoje é uma tarefa maravilhosa nós poder construir coisas a partir de tu estando aqui com a gente, né? Bom, mas isso com relação aos 2 trabalhos, eu não vejo que seja nada gratuita a escolha da Andrea a escolher outros fundamentos. Aliás, é genial. Teu trabalho tem uma força nas questões que são pertinentes a esta Bienal, como não vi outros ainda. Estou falando em sério agora, assim, em relação ao que eu pude ver, claro, eu vi tudo pelo site, né? Mas a força do teu trabalho é de uma força impressionante, especificamente esse. Por isso que agora eu estou sedenta e desesperada por tentar ver os vídeos, as 4 fases, né? Mas ele é fundacional. Ele é fundacional, já que estamos falando de fundamentos e de fundação, ele é fundacional. Igor pode escrever isso. Esse trabalho é isso, né? E eu acho que para o material educativo, já me adiantando o tempo que teremos depois, né? Ele é fundamental. Esse trabalho é fundamental. Quando eu estava olhando a entrevista dela, né, da Aline,
E eu fui lendo e eu fui vendo já o posicionamento dela de dizer que ela quer estar na sala de aula, que ela quer estar nos educativos, que ela quer... É óbvio porque é um trabalho que se constrói sobre isso, sobre a história, as histórias e as brincadeiras e as verdades ditas e não ditas. Então, ele é fundamental. Bom, mas eu tinha duas perguntas assim que me parecem bastante importantes. Tu tocou em alguns assuntos que são até de discussões eternas, né? Mas só para tentar, se tu pode me esclarecer um pouquinho. Tu disse em algum momento que a ciência pode ser pura ficção, né? Os testes de DNA são pura ficção. Acho que falar em testes ficcionais hoje é tão terrível e tão difícil. Mas, enfim, achei que esse é um ponto neurálgico, assim, no trabalho, na tua fala também. E como tu, hoje, né, especificamente hoje, enxerga essa fala, né? Porque, ao mesmo tempo, hoje é um momento em que nós todos temos que nos dissertar, vamos tentar nos basear em questões científicas, vamos tentar de prestar atenção na ciência. Né? Hoje, com o Covid, com essa coisa toda, a pandemia, a gente está refém dessa situação também. Né? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, de uma maneira muito sensível, tu foi falando do branqueamento e das sensações, né, desse branqueamento na tua própria pele, né? Na pele, digo, no sentido de tu estar em Lagos, na Nigéria, e ser chamada, eu estou tentando aprender a palavra, porque também é Oimbo. E como essas questões, né? O estrangeiro, eu sou daqui do ladinho, né? Mas tu percebe já no meu sotaque que eu sou uma eterna estrangeira porque só cruzei uma fronteira invisível. Mas a gente se põe, ou se nos é dado esses lugares, né? Então, tu lançou a pergunta, né? Como nos colocamos em certos lugares, ou como nos é colocado certos lugares. E no Brasil, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, como tu mesma disse, isso nos é questionado dia a dia. Eu sou questionada, o que eu faço? Qual é a tua profissão? O que tu é? Onde é que tu vai? Como tu é? Hoje, mais do que nunca, essas questões estão tão pertinentes, né? Então, não sei se ficou claro, mas são duas perguntas. Assim. Uma com relação a essa questão da ciência, outra coisa, a questão desse lugar ao que pertencemos e não pertencemos. Eu acho muito interessante. Igor, talvez você possa falar. Eu acho que tem um trabalho da Rosana Paulino na Bienal, né? Tem vários. Tem vários, né? Tem vários. Então, eu acho que é uma ponte muito boa para a gente falar de ciência. Uhum. Em essa ciência eugenista do século XIX, início do XX, essas proposições eugenistas, e já entrando na outra pergunta do branqueamento da população, né, disso ter sido política pública brasileira, né, com a imigração de brancos europeus para melhorar a raça, né? A gente teve isso, não é uma suposição. A gente tem documentos, né? A gente tem pessoas indo a congressos internacionais dizendo que no ano 2000 não vai ter mais negros no Brasil. Uhum. Então, essa é política de Estado. Se a política de Estado branquear a população, as coisas estão nesse nível, né? Qual era a ciência que informava essas pessoas do século XIX? As fotografias de perfil, medições do crânio,
Tudo isso era para colocar as pessoas nos seus lugares, né? Você é superior, você é inferior, e etc, etc, né? Os indígenas, né? Na Argentina, por exemplo, né? Eu vi outro dia essas fotos. Eu não conhecia através de um trabalho artístico. Eu vi essas fotos de perfil, né? E também para provar suposições científicas, né? Então, assim, agora, hoje em dia, a negação da ciência, instrumentalização da ciência para diversos fins, isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque a gente está falando de saúde pública. A gente está vivendo uma crise sanitária, né? Então, a gente precisa saber quem que a gente vai ouvir, né? Quem realmente estudou sobre isso. E tem uma... Porque não é uma opinião sobre a crise sanitária. É uma análise a partir dos dados disponíveis. Então, são coisas diferentes, né? Que a gente precisa ter em mente, porque a ciência também possui historicidade. Então, as pessoas, né? O que elas estavam pensando na virada do 19 para o 20? E o que as pessoas estão pensando hoje, já no 21? Porque hoje a gente tem uma política eugenista de descarte das vidas. Se um governante diz que essas vidas, as pessoas morrem, né, que é assim mesmo, que faz parte do ciclo da vida, então se essas vidas são abreviadas, é porque elas são descartáveis. Então, é uma política eugenista no século XXI. E isso não vem do nada, né? Então, assim, é uma coisa para a gente tomar cuidado e a gente saber que quando a gente deve valorizar a ciência, sim, a gente deve valorizar a ciência, mas a instrumentalização que já foi feita, né, de certas hipóteses que não foram comprovadas, isso também precisa vir à tona, né? Porque tudo faz parte, são processos dinâmicos. E que hoje em dia se esperam que venham soluções imediatas, né? Então é um conjunto de coisas. Mas o que é sério, o que é muito sério, é a desvalorização e desumanização. Isso é grave, né? Não saber se um medicamento funciona ou não, isso é uma questão, né, para os cientistas, para os médicos. Agora, você falar coisas que desumanizem, né, pessoas que estão em luto, isso é muito grave. Uhum. E em relação ao branqueamento, e deu, né, ter essa aparência hoje em dia, isso também tem uma historicidade. Não foram escolhas, né, vamos dizer assim, da minha família de branqueamento, né, que estão fora de um contexto. Então, quando eu estava fazendo a narração do vídeo, todos os vídeos, a maior parte deles sou eu mesma que escrevi, obviamente, né, a narração, e eu também faço a narração em primeira pessoa. Essa narração em primeira pessoa, ela é uma posição inegociável para mim, essa narração em primeira pessoa. E essa primeira pessoa que está falando de uma coletividade. Só que não é uma primeira pessoa que sai do meu umbigo, que eu estou falando sobre, né, sobre a minha família, sobre mim. Sim, eu estou falando. Mas não é uma tomada de posição narcisista em relação a esses assuntos.
né? Porque muitas vezes se discute isso, né? Essa fala em primeira pessoa na literatura, por exemplo, que toma um indivíduo como universal. E isso é criticado, isso é discutido. Só que, no meu caso, eu acho que eu estou fazendo o inverso disso. Eu estou fazendo uma outra operação a partir dessa fala em primeira pessoa. E tem uma fala na narração do Outros Fundamentos que eu, sinceramente, eu não sei de onde ela veio. Eu tenho o hábito de escrever todos os dias, eu estou sempre escrevendo, assim. Outro dia até eu mostrei assim meus cadernos, né, que alguns acadêmicos podem chamar de diário de campo, mas eu não sou da academia, eu me formei no bacharelado em 95, então já estou bastante distante da academia, mas eu acho que eu uso isso, né, que a gente pode chamar de diário de campo, que são anotações. Então, eu acredito que a partir de diversas formulações eu consegui chegar numa síntese, que foi essa frase que realmente eu não sei de onde ela veio, mas diz assim: ninguém ficou mais branco no Brasil por amor. Eu escrevi essa frase e eu cheguei a sentir fisicamente essa frase batendo no meu corpo. Ninguém ficou mais branco no Brasil por amor. E aí eu falei, será que fui eu mesma que pensei isso? Ou eu ouvi alguém falar? E eu fui no Google. Fui no Google procurar, porque alguém poderia já ter formulado essa síntese, poderia ter falado dessa forma. Só que não. Veio essa frase, né? Veio, claro que não é assim, acordei. Parece que foi um pouco, né? Que eu acordei e veio uma frase, né, tão sintética que resumia tudo que eu queria falar, né? Em 15 minutos de vídeo, o vídeo tem 15 minutos, eu acho que essa frase desses outros fundamentos é isso. É a gente discutir essas relações, né, de família, do que é, né, esse amor das nossas famílias e que esses antepassados nos legaram. Esses antepassados que sobreviveram em condições inimagináveis para que a gente estivesse aqui hoje. Então, que amor é esse? Esse amor que atravessa essas gerações. E quais as estratégias de resistência dessas pessoas? Uhum. Acho que é isso. Acho que temos tempinho para mais algumas perguntas. Alguém que queira falar? Tem uma pergunta? Se sinta à vontade. Eu estou tentando pular, eu estou fingindo que não estou olhando para as pessoas da equipe, ok? Assim como eu não estou tentando não falar, eu estou tentando pular os rostos de vocês que eu estou vendo. Olha, aqui a Dani Constanço está dizendo aqui que nem sabe o que dizer, que está maravilhada. Tá todo mundo impactado, né? Eu sei. Eu também tô. É muito impactante. É muito impactante. Igor, eu queria falar uma coisa que, na verdade, me tocou muito. Aline, foi quando tu falou da questão da memória da água e a água como algo que aproxima e que não distancia. Isso me marcou tanto porque a gente, né, tem a tendência de pensar nesse distanciamento de continentes. E isso, para mim, foi algo que falar da memória que a água carrega, né, dessa aproximação, para mim, isso me bateu num lugar muito lindo, porque me fez pensar um pouquinho antes, tu estava falando sobre, um pouquinho antes, não bem antes, tu estava falando na questão do apagamento, né? Quando tem esses apagamentos e que eles são tão confortáveis, correto? E assim, tu ter essa memória da água, tu ter ela como um elemento que aproxima, para mim foi fantástico, assim, escutar quando tu fala isso, porque faz todo o sentido dentro do que a gente vem conversando e discutindo, né? Eu como todo mundo aqui, eu tô maravilhada com
né, com essa experiência de hoje, e é difícil colocar em palavras assim o que eu estou sentindo ao te escutar e ao perceber novas conexões que eu faço. Assim, muito obrigada. É interessante o significado espiritual da água, que todas as religiões, né, todas mesmo, usam a água como um veículo, né, de transcendência. Porque a partir do momento que você não consegue ter respostas científicas ou documentais, mas você está baseado em relatos orais da sua família, em costumes da sua família que você não sabe muito bem, né? Por exemplo, acender uma vela às 6 horas da tarde. Será que esse é um costume banto, né? Um costume centro-africano de sempre ter uma luz dentro de casa? Ou é uma coisa católica da Ave Maria, das 6 horas da tarde, né? A gente começa a ver que talvez não seja tanto a Ave Maria, né? Quando a gente começa a pesquisar outras culturas e começa a ver de onde vêm certos hábitos e costumes familiares, certas fobias também, certos traumas, né? Certos traumas em relação à água. Isso é uma coisa também muito comum, né? Que vai passando de geração em geração. Tem pesquisas bem sérias, né, em relação a isso. De traumas coletivos, né, que são passados, né? Quando a mãe está grávida, por exemplo, coisas que acontecem durante a gravidez e que de alguma forma impactam o bebê. Você imagina esse tempo hoje que a gente está vivendo, né, de pandemia, e como é que isso vai afetar as gerações futuras em relação a esse enfrentamento da vida, né? A gente sair de casa e enfrentar a vida. Se a gente já está, né, a maioria das pessoas 3 meses em casa, ou pelo menos as pessoas que podem ficar em casa 3 meses em casa. Voltando a falar, né, da água como um veículo, né? A água como um veículo. É interessante também líquidos que são usados em vários rituais. A gente vê aqui no Brasil as libações, né, que você aspergir com álcool, né? Várias coisas. Eu lembro em Serra Leoa, vendo na TV, era uma TV católica. Eu não sei porque estava ligado lá no lugar que eu fui, na lanchonete que eu fui, estava ligado. E os padres, eles estavam fazendo libações à moda africana, né? Vamos dizer assim, de uma maneira bem generalizada. Então, você vê as adaptações que foram feitas insidiosamente, né? Insidiosamente, essas adaptações de rituais antiquíssimos, né? Entrando no cristianismo, né? E assim, e a gente não, e é difícil a gente não perder de vista com as práticas contemporâneas, a origem desses hábitos, né? De aspergir água, de aspergir álcool, e o que de transformação e de transcendência e de contato, né, com os ancestrais podem ser feitas durante esse ato. Então, a água, ela aparece muito nos outros vídeos, né? No Ponte sobre Abismos, aparece muito o retrato desses meus antepassados. Eu fiz umas impressões em tecido, e a primeira vez que eu coloquei esses tecidos em água era numa cachoeira, lá em Vassouras. Eu não tinha certeza do que ia acontecer. Na verdade, eu achei que ia desaparecer a imagem, que ela não estava fixada mesmo. Mas a técnica de sublimação, que é essa técnica, né, de impressão em tecido, não sai.
E eu só tinha feito 2 tecidos. Quando eu vi que isso acontecia, eu comecei a fazer vários. E eles estão em todos os meus trabalhos a partir de então, desde do Outros Fundamentos. Então, é interessante, né, de usar essa água ela vai correndo sobre, né, sobre essas imagens e vai desestabilizando essas imagens também. Que é esse sentido de invocação, né? Esse sentido de invocar o que as pessoas têm para dizer hoje. Estou respirando junto com vocês, tá? Sim. Respirando junto com vocês, tá? Todo mundo comentando aqui o quão maravilhado tá. Eu também. Aline, eu sei que a gente já tomou 1 hora a mais do que a gente convidou. Então, assim, com muitos lamentos, eu acho que eu vou deixar um tempo para mais uma pergunta, mais um comentário. E aí a gente vai agradecer a Aline por essa participação. Aguardem outras, né? Aguardem outras participações da Aline. Teremos outras participações da Aline. Sim, a gente se encontrou hoje, já surgiu uma ideia da Aline, vamos fazer, enfim. Então teremos outras oportunidades. Deixa só perguntar, Igor, nós vamos ter esses vídeos fisicamente instalados ou no Margis, ou no Iberê, ou em algum lugar? Não há nada que possa garantir isso, Marga, nesse momento. Nada, porque isso depende de muitas coisas. Eu acho que o trabalho da Aline pede essa imersão também. Pede, mas assim, essa eu vou decisão... falar para a direção da Bienal, para a presidência da Bienal, que seja em 2021, em 2023, em 2000 e não sei quanto, mas que essas obras têm que estar instaladas para Porto Alegre senti-las, vê-las, é mais do que vê-las. Eu vou botando uma lenha na fogueira, porque não tem nenhuma previsão, mas uma lenha na fogueira. A primeira vez que eu vi o Escravos de Jó, eu vi como instalação, foi na Preta Atitude. Eu não tinha visto o Escravos de Jó antes. E vi na Preta Atitude, e também é uma experiência bem impactante a maneira como o trabalho ocupa o espaço, como ele se coloca... ali, particularmente naquela montagem, tinha uma coisa muito interessante da maneira como ele se relacionava, inclusive com trabalhos da Rosana, com alguns trabalhos da Janaína Barros. Algumas coisas funcionavam num curto-circuito diferente ali naquela montagem. Então teremos, Marga, teremos mais Outros fundamentos, acho que mais, porque Escravos de Jó, claro, obviamente, né? Mas é mais fácil que em algum momento ele venha acontecer, ou como livro de artista, ou como instalação, enfim. Mas outros fundamentos acho que exigem um fôlego maior, porque, pelo que eu estou entendendo, são 4 etapas de vídeos importantíssimos, fundacionais e necessários de que se mergulhe neles. Então, isso acho que é uma obra que não pode deixar de vir em algum momento a Porto Alegre. Não sei como, eu sou a que incomoda, viu, Aline? Mas também, quem sabe, venha para a Fundação Vera Chaves, hein? Olha, já vou começar a fazer Fundação Vera Chaves Barcelos está nos devendo umas exposições assim. Vou falar para a Igor, o que eu puder fazer. Porque eu acho que esses vídeos são vídeos do tipo, você precisa do tempo, né? O tempo mergulhado neles, né? Então, eu ontem tentei procurar desesperadamente no Vimeo, na internet, já queria estar dentro deles. Mas eu acho que, por isso, tem obras que a Bienal precisa trazê-las. De alguma forma, tem que estar aqui, né? Claro, o ideal seria conversando com a Rosana Paulino, com a exposição como um todo, obviamente. Mas, enfim, se não podemos, em função das circunstâncias, igual acho que... Eu tenho uma coisa para falar a respeito disso. Alguém quer falar mais alguma coisa ou eu falo e aí a gente termina? Só queria falar uma coisa rápida, Sim. só que o vídeo ia estar no Iberê, né? Então, a gente também pensado no Guaíba também,
de Claro, com esse trabalho, né? Então a gente está falando de água e o Guaibão ali, claro, Uhum. faz todo uma sentido. instituição que a água está quase dentro, né? Então, de como esse diálogo também remexe, né? Só isso. Não, é sobre. Não, então vai vir para Iberê, vai vir. Nós vamos ver a Sim, Aline e vamos ver os vídeos. sobre essa coisa dos vídeos, como é uma trilogia, e como eu falei para vocês, eu cheguei a falar que o Ponte sobre Abismos são 3 telas, é uma videoinstalação com 3 telas. Mas ele já foi exibido nos cinemas, por exemplo, que eu achei uma coisa bem interessante. Foi uma curadoria do Heitor Augusto, que é um crítico aqui de São Paulo, curador. Ele fez uma mostra de cinema negro lá em BH e foi exibido as 3 telas, assim, lá no Humberto Mauro, num lugar bem grande. Uau. Então, assim, já teve outros tipos de apreciação da escala que o trabalho pode ter. Mas ele foi pensado realmente como uma videoinstalação. O Se o Mar Tivesse Varandas, que eu nem falei tanto, fica para a próxima, que a gente vai ter uma próxima, né, Igor? Vai ter. São 2 Acalme telas. o coração. Acalme o vamos ter. coração. O Se o Mar Tivesse Varandas, que é esse nome que vem, né, da quadra portuguesa, né, da poesia tradicional portuguesa, que fala se o mar tivesse varandas e as pessoas completam, né? Cada um completa a partir desse mote. É um mote e as pessoas completam com a medida da sua saudade. Né? Se o mar tivesse varandas, o que eu faria? Tem 2 telas. E o Outros Fundamentos tem uma tela só. E eles já foram exibidos num único espaço, com 6 projeções ao mesmo tempo. Já foi exibido em Brasília e ia ter uma exposição no Museu de Arte do Rio, ia abrir 21 de março. Nossa, hoje está fazendo meses, né? Uhum. Teria aberto essa minha individual com os 6 projetores. Então, primeiro passa o Ponte sobre Abismos, que são as 3 telas. Aí depois, assim, o Mar Tivesse Varandas, que é uma tela em frente à outra. E o Outros Fundamentos é uma tela só. Então, faz um círculo de imagens. E elas vão passando em sequência. Como os vídeos são curtos, a sequência inteira dá 32 minutos, 33 minutos, toda a sequência. Porque o Se o Mar Tivesse Varandas... Não, porque o Ponte sobre Abismos tem 8 minutos, o Se o Mar Tivesse Varandas tem 9 minutos e o Outros Fundamentos tem 15 minutos. Então, realmente tem essa imersão. E quando os vídeos eles são acionados em sequência, e quando eles não são o vídeo principal, tem uma imagem que é um mar assim um pouco desestabilizante. São 5 segundos que fica de um mar assim. Então ele fica todo azul, o ambiente fica todo azul, com a tela principal que está sendo acionada em sequência. Então também é uma coisa assim, as telas, por exemplo, lá do Museu de Arte do Rio, elas têm 5 metros cada uma, por 2,5, são telas enormes. E tinha um espaço bem grande e precisa de uma programação, né, do Resolume, que é esse programa que faz a distribuição das imagens. Então, assim, não é uma montagem que você faz assim, precisa de manutenção, o som, então, 1000 coisas. Mas o museu eles estavam bem em cima, assim, ia ter sido uma linda exposição se tivesse aberto. E também daria oportunidade para que mais pessoas pudessem ver essa imersão que você está falando, né? Porque, claro, eu acho realmente que a escolha da Andrea, por exemplo, do Outros Fundamentos, é uma escolha muito consciente, porque ele realmente, como é o último vídeo, ele faz uma síntese. E ele sintetiza numa única tela, que também é mais fácil de montar, todas essas ideias que a gente já está conversando aqui há quase, sei lá, 2
horas, né? Todos esses assuntos. Então, assim, eu acho a escolha do Outros Fundamentos incrível. Mas, assim, também existe né, a trilogia e essa expansão, né, de todas essas ideias num único espaço. Que é essa ideia do cinema expandido, né? Uhum. Quem ia fazer a curadoria no mar é o Paulo? Era o Paulo? Não, foi o Marcelo Campos que escolheu. Ah, foi o Marcelo. Tá bem. Marcelo Campos, uma pessoa Porque o Paulo é maravilhosa. fascinado pelo teu trabalho, né? Ele Completamente diz fascinado. isso. Ele é completamente fascinado. Ele passou... A gente teve um evento na USP e nós saímos para almoçar, ele, o Jaime, o Hélio, e ele ficou como que 40 ou 50 minutos falando: a Aline é uma das melhores artistas desse nosso tempo. O trabalho da Aline foi um longo... E aí eu pensei, como era no mar, eu pensei que pudesse ter sido ele. Para você ver que são pessoas que... O Paulo, né, com todas as contradições que ele pode ter, né, é um senhor que continua tão atuante, mesmo com tanta idade. Mas eu acho que realmente eu devo o prêmio Marco Antônio Vilaça à figura dele, por ele estar no júri. Eu não era tão conhecida, ainda não sou tão conhecida assim, né, para ganhar um prêmio que tem essa expressão. E eu acho que realmente foi o Paulo, uma pessoa, na verdade, que até então eu não tinha nem falado com ele. Ou seja, eu não tinha qualquer relação de amizade. A gente sabe que o coleguismo, né, no Brasil é uma coisa que impera, né? Então, assim, a gente não pode nem falar que a gente se conhecia ou que tinha qualquer... Eu conheci o Paulo no dia da premiação. Então, é importante a gente... falar das pessoas, né, que realmente tem um compromisso com... Sim. E com todas as contradições, ele é um homem muito atento ao que está acontecendo, né? Com todas as contradições. Ao contrário, infelizmente, dos seus pares, e por isso que a gente tem essa situação no Brasil, né? Muito ao contrário dos seus pares. Porque a gente precisa, né, de ter uma massa crítica de pessoas. Uma massa crítica de pessoas que vai mudar. Só ter um Paulo, né? Um senhor de 80 anos. Você vê o quanto que ele já fez, né? Mas é só um. Exato. Gente, eu sei, mas eu preciso, Aline, não tem como encontrar palavras fortes o suficiente, gordas o suficiente para te dizer do que foi essa tarde aqui. Eu, particularmente, já era fã do seu trabalho, tu sabe disso, sigo lá em todos os lugares. Já era, e depois dessa aula, que bom que esse vídeo vai ser disponibilizado, que bom que outras pessoas vão poder te ouvir, que bom que outras pessoas vão ouvir. E assim, Marga, fica tranquila, tu vai, é muito provável que tu vá assistir Outros Fundamentos. Se não, numa montagem de exposição, a gente está pensando maneiras da gente poder pensar outros fundamentos, pensar um pouco mais com a Aline, na verdade, junto com a Aline, com as coisas que ela tem para fazer nesse educativo. Aline, muito obrigado. Eu estou comovido, eu não sou assim. Quem me conhece sabe, eu não calo a boca, eu tenho sempre muitas coisas para falar e para perguntar, e eu estou completamente tomado por essa fala tua. Foi muito forte, foi muito forte. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. E força aí para vocês e vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mas vamos melhores depois de te ouvir, pode ter certeza. Que bom. Vamos melhores depois de te ouvir. Que bom. Obrigada, Aline. Obrigado, muito obrigado. Vou sair, beijo. É isso, né? Eu saio aqui? Isso, seguimos falando. Depois de amanhã já tem notícia. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tchau, gente. Vou sair. Beijo. Tchau, tchau.